Bom, eu sou o Gálvaro Júnior e esse é 5.5, são reflexões diárias de segunda a sexta-feira, sempre disponibilizadas, às 5h05 da tarde, e nós vamos tratar cada semana de um tema e vamos desenvolver com 5 subtemas a cada semana. E o nosso tema dessa semana é Quem é Jesus? Tenho certeza que muito você já ouviu a respeito de quem é Jesus, não é verdade? Nós temos ouvido Jesus, somos de um país que dizem, que a sua população diz ser seguidores do Cristo. A sua população, o brasileiro diz, eu sou cristão. O que significa isso? Que eu sigo os passos de Jesus na minha vida. Bom, há muita confusão, quando a gente para falar a respeito de quem é Jesus. Basta você perguntar para os seus amigos lá no futebol, na sua escola, todo mundo vai ter uma certa ideia de quem é Jesus. Mas alguns, mesmo aqueles que são praticantes da sua religião e não apenas alguém que diz ter uma religião, vamos encontrar algumas dificuldades para entender. E o nosso tema de hoje, desse dia, é o homem que causa o maior impacto na humanidade. Jesus é o homem que mais causou e causa impacto na humanidade. Eu quero ler um texto que vai estar conosco durante toda esta reflexão dessa semana. É Marcos, no capítulo 8, e eu vou ler no verso 27, diz assim: Jesus e seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesaré de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês, perguntou eles, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Na outra declaração do Evangelho diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, nós vamos aprender esses aspectos durante essa semana, mas vamos começar falando desse homem que causa impacto. Pensa bem, quem é esse que causou tanto alvoroço na história da humanidade? Imagine um homem nascido numa cidade inexpressiva em qualquer ponto geográfico do planeta. Ele nasce em Belém, foi criado em Nazaré, Jesus de Nazaré, lá no interior da Galileia, próximo ao mar, que na verdade é um lago. Esse homem que é poetizado, cantado, ele que impactou o sistema de países e nações com a sua mensagem, constituições, leis foram criadas a partir dos ensinamentos de Jesus. Ele que na sua humildade, na sua compaixão, na sua mensagem, inspira mesmo aqueles que desconhecem quem ele de fato é, mas que admiram pela qualidade de homem que foi, pela mensagem que ele deixou à humanidade, Para nós que somos já discípulos, que caminhamos, ele é muito mais do que apenas um bom homem, uma alma evoluída, um iluminado ou um mestre poderoso em palavras. Para nós ele é a declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas é fato que muitas pessoas não identificam dessa forma, e não há problema, nós temos que começar a entender e progredir nesse conhecimento. E nessas semanas que nós temos pela frente, a gente vai falar sobre isso. Está aí disponível no podcast, você pode ouvir, assistir, e meditar sobre isso. Se você tiver algum questionamento, manda no meu inbox, a gente vai conversar em qualquer uma dessas plataformas. Mas eu quero dizer o seguinte, há uma confusão instalada, não é verdade? Quantas pessoas que você conhece pegam parte daquilo que Jesus é, mas não a plenitude do que ele é. Muitas pessoas ainda imaginam que se eu simplesmente for um bom homem, se eu tiver boas práticas, eu vou alcançar o céu nas minhas próprias obras, ou aqueles que desprezam qualquer coisa de Deus. Mas como eu quero falar desse Jesus que causa impacto, imagina só, nenhum outro ser humano nesse planeta teve tantos livros escritos a respeito dele, causou tanto impacto e confronto com impérios dos mais distintos, foi mais perseguido e é perseguido até hoje. Nós temos ainda no século XXI o maior
movimento de perseguição aos discípulos de Cristo no planeta, na história da humanidade. Quem é esse que confronta impérios, né? Que mensagem é essa? Nós precisamos parar para pensar, bom, quem é esse Jesus, para que eu possa me identificar e possa entender. Não há presunção da nossa parte de concluir ou expressar tudo aquilo que Jesus é, mas com certeza nosso objetivo é que você e eu possamos parar e pensar, bom, esse homem, mesmo na sua humanidade, ele pode nos ensinar grandes coisas. E essa semana a gente vai falar sobre isso, sobre o homem, sobre a história, e não vamos nem entrar no primeiro momento nessa questão se ele é Deus, ou quem é esse que tem essa identidade divina. Nós vamos falar do Jesus histórico, né? Se ele de fato existiu, se há outras fontes que podemos identificar Jesus que não sejam nas escrituras sagradas, na Bíblia, e quem é esse que muda o calendário, né? Que transforma o contar dos nossos dias a partir do contar do seu próprio nascimento, não é isso? Então hoje você pode pensar que dia é hoje, você vai falar a sua data do dia de hoje e você vai dizer que Jesus mudou a história. João, né, no Evangelho diz assim, e Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Esse é Jesus, que a gente vai aprender um pouco. Então eu te convido agora a parar na sua casa. Esse texto que eu li está lá em João, capítulo 21, verso 25, e você pode meditar. Eu quero dizer que para agora e pergunta, quem é Jesus para você? Qual o impacto que ele causa na sua vida e qual o compromisso que você tem com a mensagem que ele tem para nós? Então aquieta a tua alma e a gente vai percorrer esse caminho para que a gente possa conhecer de fato esse Jesus maravilhoso. Deus te abençoe, que os olhos do seu entendimento sejam abertos e que haja uma curiosidade, um desejo ardente de conhecê-lo. A Bíblia diz que se você buscar de todo o coração, você vai encontrar. Então esse é o momento da gente buscar respostas para a nossa vida. Deus abençoe.